Eu queria convidar você para lermos a palavra de Deus no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 9, versos 35 e 36. Mateus 9, 35 e 36 está assim dito: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nesse texto nós temos um rápido vislumbre do ministério de Jesus. Mateus parece que quer nos dar um quadro síntese do agir do Senhor, do se mover de Jesus em seu ministério público, especialmente na região da Galileia. Ele diz que Jesus estava ocupado fazendo a obra de Deus, andando pelas cidades, pelos povoados da região, andando a pé por aqueles vilarejos, por aquelas ruas estreitas, por aqueles povoados, fazendo três coisas. Primeiro, ensinando nas sinagogas. Segundo, anunciando as boas novas do reino. E terceiro, curando todo tipo de enfermidade, de doença nas pessoas. Aqui a gente tem os três ministérios exercidos por Jesus. Um ministério de ensino, um ministério de proclamação e um ministério de cura. Jesus ensinava nas sinagogas o reino de Deus, a palavra de Deus, o cumprimento da profecia nele mesmo. E Jesus anunciava aos pobres, aos doentes, às pessoas aflitas e angustiadas, as boas novas do reino de Deus. Ele proclamava como um arauto da justiça e da esperança o nascer de um novo dia com a vinda do reino de Deus. E por último, Jesus curava todo tipo de enfermidade. Cegos viam, aleijados andavam. Jesus libertava pessoas cativas dos espíritos demoníacos, até mortos recobravam a vida como fruto da intervenção de Jesus. Ele sempre estava no meio da multidão. Ele sempre estava cercado por pessoas, por uma multidão faminta, sedenta, desesperada, carente de paz, carente de esperança, carente de alívio, carente de misericórdia. E nesse texto diz Mateus que ele se encontrava cercado por uma grande multidão, e diz Mateus que ele olha a multidão. Jesus viu a multidão, e quando ele a enxerga, ele diz Mateus que ele teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Confusas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, quando olhava para aquelas pessoas, o seu coração pulsava no compasso da dor e do sofrimento de cada pessoa. Cada ser humano é um drama, cada ser humano tem a sua própria narrativa de vida, cada ser humano tem a sua história, e cada ser humano tem a sua cota de angústias e de dificuldades na sua própria existência. E Jesus, cercado por uma multidão de gente assim, diz o texto que ele sentiu profunda compaixão por aquelas pessoas e as enxergava como pessoas, como ovelhas que não têm pastor. Ah, meus irmãos, nós vivemos uma época em que nunca foi tão presente, tão patente na vida das pessoas essa marca do sofrimento. A pandemia nesses dias tem imprimido na vida das pessoas uma dose árdua de dor, de tristeza, de opressão, de depressão, de perdas profundas no seio da família.
Se há um tempo em que Jesus olha do céu agora, para nós, para a nossa geração, para a nossa cidade, para o nosso país e para você, e sente compaixão de nós, este é o tempo. Este é o tempo. Por quê? Porque Ele é o mestre da compaixão. Diferentemente da nossa sociedade, que endureceu a cerviz, que se desumaniza a cada dia, e que olha para o sofrimento alheio com indiferença e dureza, Jesus olha para nós, olha para o sofrimento humano com compaixão, com misericórdia. O seu coração se arde, pulsando de amor e de compaixão por aquelas pessoas, pelas pessoas que sofrem. E é por isso que nesta noite eu quero compartilhar com você essa palavra de Deus sobre o mestre da compaixão. Jesus de fato é o mestre da compaixão. Quando Ele olha almas sequiosas, almas tristes, desesperadas, com medo, aflitas, afugentadas, Ele sente compaixão. Da mesma forma como Ele sentiu daquela multidão, Ele olha para você nesta noite. Para você que talvez esteja enfrentando tribulações na sua vida, tribulações em forma de desemprego, em forma de falência financeira talvez, tribulações em forma de uma crise familiar, de uma crise conjugal, ou do vício de um filho, de uma gravidez indesejada da filha, tribulações talvez em forma de uma doença física, de uma doença psicológica, tribulações talvez em forma de uma depressão espiritual, uma frieza, um sentimento de vazio que há na sua alma. Eu quero que você compreenda que Jesus não está indiferente, alheio a tudo que você está passando. Talvez você me diga, mas pastor, e se Deus sabe, se Jesus sabe o que estou passando, e por que eu estou passando, porque isso não já acabou na minha vida? A grande verdade é que a Bíblia deixa bem claro que o tempo da intervenção na nossa vida pertence a Deus. Eu sei de uma coisa, que uma hora Ele intervirá, e a bonança chegará, as tempestades na sua vida cessarão, e mais uma vez, você vai desfrutar de um tempo bom na sua vida. O texto nos diz, que Jesus olha para aquela multidão, e tem por ela compaixão, porque as via como ovelhas que não têm pastor. É muito interessante, como é que Jesus enxergava as pessoas. Quando Jesus via as multidões, Ele as via com compaixão, e as via do modo completamente diferente, como os líderes religiosos e os líderes políticos enxergavam a multidão naquela época. Naquela época, os líderes religiosos como Caifás e Anás, enxergavam o povo como uma plebe maldita, os que sofriam pelas ruas, jogados na sarjeta do esquecimento, da indiferença social e religiosa em Jerusalém, eram vistos como estorvo, com desprezo por todos aqueles que governavam e que lideravam a religião judaica. Os líderes políticos, como Pilatos, olhava a multidão, enxergava a multidão com embaraço, via o povo como um embaraço, como um empecilho para a manutenção do status quo e do poder dele lá em Jerusalém. Mas não era assim que Jesus via as pessoas. Jesus não tinha esse olhar crítico, julgador e negativo do ser humano. Nós vivemos uma época, meus irmãos, em que muitas pessoas olham para você, olham para cada um de nós, somos censurados, somos criticados, somos avaliados à luz do que há no coração dos outros. Muitas vezes a dureza do nosso coração nos leva a nos colocar no lugar de juiz da vida alheia. Às vezes vemos as pessoas sofrendo e dizemos assim: bem feito, ela merece, é por isso mesmo, fulano merece aquilo,
ela deve ter feito algo muito mal, deve estar pagando por algum crime, por algum pecado. Mas não era assim que Jesus via as pessoas, não era com esse olhar crítico, julgador, que ele olhava as pessoas. Ele olhava as pessoas com ternura, com brandura, com misericórdia. A própria imagem evocada por Mateus aqui, que diz que ele olhava para as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão ovelhas sem pastor é uma imagem, uma figura que aparece em toda a Bíblia, porque ela descreve exatamente o estado do ser humano, sem Deus, sem amparo, sem abrigo, sem ajuda. Ela descreve o estado do ser humano em opressão, afugentada pelo medo, afugentada pelos sofrimentos. Jesus olhava com brandura, com ternura, com compaixão. É claro que ele sabia que parte do sofrimento humano daquelas pessoas, e também nossos hoje, são resultantes dos nossos erros, dos nossos pecados. É claro que Jesus sabia que muitos dos sofrimentos que nós enfrentamos, nós mesmos nos auto-infligimos por conta da nossa pecaminosidade. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que Jesus vê. Jesus vê pessoas que precisam de amparo. Jesus vê pessoas que precisam de ajuda. Jesus vê pessoas que precisam de compaixão. Eu pergunto a você, como você enxerga, como você vê as pessoas que sofrem? Qual é a sua ótica diante daqueles que estão famintos, doentes, necessitados, angustiados? Jesus olha para essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Ele está comovido com a situação dela. Queridos irmãos, à medida que nós nos tornamos mais santos, mais espirituais, também temos que nos tornar mais humanos. Aliás, paradoxalmente, é exatamente isso que o Evangelho deve fazer em nós. Sim, quanto mais espirituais, mais humanos. Não é quanto mais espirituais, mais transcendentais. Não. Quanto mais espirituais, mais humanos. No sentido de que nós sentimos a dor do que é ser humano. As ovelhas precisavam de cuidado. As ovelhas precisavam de compaixão. Pessoas são como ovelhas sem pastor, precisam de cuidado, precisam de direção, precisam de compaixão, precisam de ternura, precisam de um guia espiritual. Seja você na sua casa um guia para a sua família, um guia para os seus amigos, um guia para todos aqueles que estão diante ou distantes de Jesus. Jesus enxergava as multidões como ovelhas aflitas e confusas, que não têm direção. Pessoas sem Jesus não sabem para onde seguir, não tem sentido para a vida, não tem direção. A palavra sentido quer dizer aqui direção, rota, alvo, caminho. Pessoas sem Jesus, elas ficam meio que tateando no mundo em busca de algo que lhes dê sentido, de algo que lhes faça, lhes dê alguma razão para viver. É somente quando Cristo entra na nossa vida, é somente quando nós o acolhemos no nosso coração e somos abraçados por Ele, é que a vida de fato entra nos trilhos, é que de fato a nossa vida passa a fazer verdadeiro sentido. Jesus pega pessoas que estão com a vida toda arrebentada, quebrada. Jesus pega pessoas que estão com a vida toda arruinada e Ele ressignifica, Ele faz nascer de novo e dá sentido à nossa existência. Foi isso que Ele fez com aquela multidão.
Ele olhava para aquelas pessoas, cheias de gente, com suas mazelas, com seus sofrimentos, com suas angústias e com seus pecados. E além de não julgá-las, ele estava disposto a fazer algo por elas, porque elas eram ovelhas sem pastor. Você está sem Jesus na sua vida, meu querido amigo? Você está sem Jesus na sua caminhada? Eu conclamo você nesta noite, a que você corra para o Salvador, receba dele paz para a sua alma, alegria para o seu coração, sentido para a sua vida. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu os aliviarei. Sim, você vai encontrar descanso para a sua vida e para a sua alma na pessoa de Jesus. Ovelhas sem pastor têm fome. A fome é uma necessidade, é algo que clama por uma necessidade básica da nossa existência, que é o alimento. Mas a maior de todas as fomes humanas é a fome de Deus, é a fome de nos voltarmos para aquele que de fato faz sentido. Como dizia Santo Agostinho, que Deus nos fez para Ele, e nossa alma não encontra tranquilidade enquanto estiver nele. O coração humano tem um vazio tão grande, do tamanho somente de Deus. Qualquer outra coisa jamais poderá preencher esse vazio. Ele olha para aquela multidão aflita, exausta, dos fardos da religião, dos fardos do pecado, dos fardos da culpa, dos fardos do medo, dos fardos da exploração, dos fardos dos sofrimentos, dos dilemas humanos, e diz para elas: eu sou a solução, Ele é a solução. Jesus sente, Ele não apenas sente, mas Ele age para abençoar aquelas pessoas e também a nós. Ele teve compaixão delas, diz o texto, e Ele sente compaixão e age para transformar vidas. Adúlteras são perdoadas, ladrões são transformados, enfermos são curados, gente cativa dos espíritos demoníacos é liberta, mortos voltam a viver, pessoas que viviam perdidas em sua própria existência encontram direção para existir. Meus queridos irmãos, quando a gente lê uma história por exemplo, a história de Zaqueu, um publicano rico, cheio, com o bolso cheio e com o coração, mas com o coração vazio, que encontra em Jesus sentido, alegria para existir. Ele corre até Jesus e diz: Senhor, se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e se eu roubei alguém, e se eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. É um homem curado, transformado. Agora era uma ovelha que tinha pastor. Quando a gente lê a história, por exemplo, da mulher samaritana, aquela mulher que errou muitas vezes, que amou errado muitas vezes, que cometeu muitos pecados, e estava ali à beira daquele poço em Samaria. Jesus a aborda, toca na ferida dela, fere e cura o coração dela, e ela sai correndo para a cidade, dizendo: eu encontrei o Messias, e volta com a cidade atrás de si para apontar para aquele que é o Salvador. Quando a gente vê pessoas assim como aquele cego Bartimeu, que estava na margem da existência humana, mendigando o pão, afastados de todos, da própria vida, relegado ao esquecimento, abandonado, rejeitado, ouve a voz do Senhor, ouve a voz do Mestre que o chama. Ele vem e diz: Senhor, eu quero ver,
e Jesus lhe abre os olhos, e ele começa a andar com Jesus, e nunca mais deixa o mestre. Mas não são apenas essas histórias bíblicas. A essas histórias somam-se a minha história, a sua história, a história de tantas outras pessoas que um dia foram ovelhas sem pastor, mas que hoje podem dizer: eu tenho um pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me junto para as águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, o meu pastor, está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e morarei na casa do Senhor para todo sempre. Querido, eu estou falando com alguém que já é uma ovelha de Jesus? Se for, diga amém. Louvado seja Deus. Se você ainda não é uma ovelha de Jesus, eu quero encorajá-lo a que, por mais urgente possível, você corra aos pés do Mestre, abra o teu coração e deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixe o Mestre da compaixão entrar no seu coração, entrar na sua vida. E você que está hoje enfrentando os seus sofrimentos, você pode abrir o seu coração para Ele. Ele não vai te censurar, Ele não vai te condenar, Ele não vai te julgar por isso. Abra o teu coração, confessa os teus pecados, deságua a tua culpa, recebe o perdão, a restauração. A vida está difícil para você, há muitos sofrimentos que cercam a sua vida. Saiba que Ele está ao alcance da sua oração, do seu clamor. A distância entre você e Jesus é apenas uma palavra: oração. Clama a mim, disse o Senhor, e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ele age em favor daqueles que sofrem. Ele quer agir em favor da sua vida. É possível que você hoje esteja vivendo muitos sofrimentos, mas o maior de todos os sofrimentos foi Ele que suportou na cruz do Calvário. O maior de todos os sofrimentos que a humanidade já conheceu foi Ele que carregou ali na cruz o sofrimento para nos oferecer perdão e nos trazer vida eterna. O apóstolo Paulo traduz para nós isso quando nos diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Será que não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Ele quer aliviar a tua alma, a alma cansada. Venha a mim, todos vós. Isso inclui você, que está cansado, sobrecarregado e oprimido. Clame ao Senhor agora, fale com Ele, ore agora. Ele está pronto para aliviar o teu coração e trazer paz para a sua alma. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu tenho certeza que Ele quer trazer paz, alegria ao seu coração agora mesmo.